Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é William, estou aqui com meu amigo Fernando. Nós hoje vamos apresentar mais um trabalho referente ao nosso trabalho de projeto de extensão da IT, relacionado aos cursos de pilotagem profissional e ciências aeronáuticas, ok? Esse trabalho foi feito em conjunto com meu amigo Fernando. Espero que vocês gostem do nosso trabalho, apreciem o nosso trabalho, juntamente com os nossos demais amigos, alunos dos cursos, e agradecemos desde já todo o corpo docente da IT, professores, e que apreciem o nosso trabalho. Deixo agora a oportunidade aí do meu amigo Fernando fazer as apresentações. Olá, caro aluno da IT, meu nome é Fernando, aluno do curso de Ciências Aeronáuticas, e vou estar participando dessa atividade de extensão de curso juntamente com meu amigo William. Eu espero que vocês gostem muito do nosso trabalho. Muito bem, pessoal. Hoje o nosso trabalho ele vai falar sobre os corredores visuais, né? É um tema bem legal, simplesmente atual, né? É uma realidade hoje na nossa aviação, né? Então, nós vamos falar sobre a introdução e fazer a apresentação dos corredores visuais, das réias. Serve tanto para quem já voa ou para um melhor conhecimento de quem vai começar a voar, tanto no aeroclube ou a fazer as primeiras navegações na Terminal São Paulo, Terminal Rio de Janeiro, e ter essa base de como funciona os corredores visuais. Então, o título nosso, o nosso trabalho, Introdução e Apresentação dos Corredores Visuais REA. Só lembrando, pessoal, esse trabalho é a introdução sobre todo um contexto. Falar sobre corredores visuais demanda bastante tempo, ramifica bastante também esse tema, mas a ideia principal é um conhecimento inicial para facilitar o planejamento e os voos nos corredores visuais. Próximo slide, Fer. Muito bem. Pessoal, os corredores visuais, eles nasceram a partir da demanda do tráfego aéreo nos grandes centros. Inicialmente, na Terminal São Paulo e Terminal Rio de Janeiro, que são as maiores terminais de movimento no Brasil, que houve a necessidade de ordenar, né, de ajustar todo esse tráfego nesses grandes polos, principalmente separando os voos visuais dos voos por instrumento. A primeira circulação oficial, já com uma estrutura definida e própria dos corredores, nasceu em 2018. Anteriormente, existiam-se sim 2 ou 3 corredores dentro da Terminal São Paulo para ordenar o fluxo desses voos visuais, separando dos voos instrumento. Houve uma análise do DCEA, houve-se um estudo e foi criado, então, os corredores visuais de uma nova estrutura e de uma nova forma de se navegar e voar. Uma coisa que é legal é que esse assunto, ele influencia diretamente em 2 matérias para vocês, alunos aí dos cursos de pilotagem profissional e ciências aeronáuticas, que são as matérias regulamento de tráfego aéreo e a matéria de navegação. Muito bem. O DCEA fez um estudo, fez uma análise de uma nova organização do espaço aéreo e então, em 2018, toda a Terminal São Paulo foi redesenhada, foi readequada para os voos visuais, nascendo as REAs, né? As rotas especiais de aeronaves, ok? Então, esse slide, pessoal, ele mostra o esboço da primeira circulação, que foi a AIC 33,
em 2018. Eu separei esse slide porque, na época, ficou um PDF muito conhecido, né? Através da AirTrain, junto com o pessoal da Cirrus, que contribuíram para repassarem, né, a circulação oficial da REA São Paulo, né? São Paulo, Rio de Janeiro. E vocês podem observar que na primeira publicação vinham ali as informações de todos os corredores, as cartas, coordenadas de portões de entrada, frequência, tudo aquilo que nós vamos ver ao longo desse trabalho, ok? Por gentileza, o próximo slide. Muito bem. Pessoal, hoje nós temos uma nova circulação, a circulação oficial das REAs, né, da REA São Paulo, Rio de Janeiro, que ela é a AIC número 17, de 20 de maio de 2021. Na verdade, ela é a AIC número 17/21. Pessoal, muito bem. Circulação VFR, ok? A circulação visual integrada nas terminais São Paulo, Rio de Janeiro e Vale do Paraíba. Então, é toda a área que ela vai abranger, certo? Incluindo a terminal São Paulo-Rio. Muito bem. Qual que é a finalidade, pessoal? Essa circular, ok? Ela visa ao ordenamento e segurança do tráfego de aeronaves voando sob regras de voo visual nas áreas de controle Terminal São Paulo, Rio de Janeiro e porção FIR Curitiba, abaixo do nível 110, existente entre essas terminais, sobre o Vale do Paraíba e litorais, desde ali, ó, norte de São Paulo, subindo ali até o sul fluminense, bem como suas projeções e em demais estruturas nelas existentes, estabelecendo rotas especiais de aeronaves, o nome REA, em voo visual, confere ali, e rotas especiais de helicóptero, a REH. Então, a REA a gente entende de uma forma geral que é o corredor visual, mas ela serve tanto para asa fixa como asa rotativa, os helicópteros. Então, REA e REH, porque irá existir rotas específicas, né? Cartas específicas para a navegação de helicóptero, né? Fazendo aí um adendo sobre isso daí. Muito bem. Então, a relação entre as duas de tal forma a evitar interferência com os tráfegos em voo IFR, ou seja, na REA só se voa visual, ok? Somente sob regra de voo visual, otimizar e utilizar espaço aéreo e a prestação do órgão ATS, ou seja, a ideia de um corredor visual é o quê? Além de ordenar o fluxo na terminal que é movimentada, eu dou um direcionamento, né, de entrada e de saída. Então, eu organizo esse movimento e dou direcionamento para os aeroportos dentro da terminal aí, pertencente a ela. Minimizar os efeitos ocasionados pelo ruído dessas aeronaves, considerar as características desses voos na prestação do serviço ATS e designar rotas compulsórias para disciplinar a circulação em áreas controladas, com prestação de AFIS ou ainda com rotas específicas quando acima de 5.000 pés, sem a obrigatoriedade de autorização prévia pelo órgão, por exemplo, aqui, APP São Paulo. Pessoal, o que significa aí, no caso, designar rotas compulsórias, em circulação de área controlada, prestação de AFIS, acima de 5.000 pés, sem ter obrigatoriedade prévia de órgão APP? Vamos lá.
Então, o que são os corredores visuais? Eu entrei em uma terminal grande, eu vou ter caminhos específicos para navegar, porém, em determinada área dentro da terminal, eu vou ter frequências específicas de autocoordenação, ok? Sem ter a necessidade de manter um contato inicial ou de manter a escuta com o órgão daquela terminal. Então, eu vou ter setores no corredor que eu não preciso necessariamente chamar o controle São Paulo. Nós iremos ver que eu vou precisar chamar o controle São Paulo, sim, o controle Rio, sim, mas em lugares em que a concentração será maior nos grandes aeródromos. Então, o que nós vamos ver daqui para frente? Eu vou voar na terminal, vou usar a terminal São Paulo como exemplo. Eu vou entrar na terminal São Paulo, dependendo do setor, eu vou fazer a coordenação nas FCAs ou do setor norte, setor sul, setor do litoral, e só vou chamar o controle São Paulo, que a gente vai ver que vai ser a terminal São Paulo 2, exatamente aonde se concentra o maior movimento. Então vai ser ali na região de Viracopos, Jundiaí, Marte, Congonhas. Então a gente vai chamar o controle no centro ali do movimento. Terminal Rio de Janeiro vai ser bem parecido. Eu vou ter setores específicos de autocoordenação e passo a ter o contato com o controle Rio, o APP Rio, em lugares mais ali movimentados que vão me incluir Santos Dumont, Galeão, ok? Mas a gente vai ver nos próximos slides e isso vai ficar bem mais tranquilo de entender. É só um prefácio para vocês começarem a ter essa ideologia da estrutura, ok? Fernando, por gentileza, o próximo slide. Muito bem. Pessoal, essa foto, né, essa imagem, ela é exatamente a carta visual, né, dos corredores, pegando aqui a maior parte do que nós estamos vendo na tela, da Terminal São Paulo, ok? Temos ali em cima o setor norte, a gente tem ali o pessoal que vai se aproximar através do controle academia, ingressando por Piracicaba, um pouco mais abaixo, né? Cerquilho. Temos lá embaixo, ali onde está escrito ali a posição Foxtrot, que é um outro corredor. Então, o pessoal que ingressa pelo sul. Legal. Pessoal, note que nós temos nessa imagem o desenho de uma linha vermelha contornando toda a terminal. E nessa projeção está escrito Terminal São Paulo 1. E no centro da carta, Terminal São Paulo 2. Então, o que eu acabei de falar agora há pouco? Quando o pessoal estiver evoluindo nos corredores, conforme a gente consegue observar, e durante a navegação cruza para dentro dessa área da Terminal São Paulo 2, então se refere ao momento em que eu devo chamar o APP São Paulo, certo? Frequência 1295, vamos ver mais à frente. Estando fora dessa área centralizada da Terminal São Paulo, estando na Terminal São Paulo 1, setor norte, setor sul, setor litoral, faremos a autocoordenação nesses setores específicos. Então, vamos começar. A gente vai começar a entender agora esse diagrama, correto? Então, a gente observa os corredores, os caminhos, cada um balizado com o seu nome: corredor Alfa, corredor Bravo, corredor Charlie, Delta e assim por diante, certo? Pessoal, observem que nos corredores nós temos algumas disposições no formato deles. Ô William, tem corredor que ele está desenhado
com linhas contínuas. E temos corredores, William, que a disposição dele, o desenho do corredor, são bolas, né? São pontinhos tracejados. Por quê? Pessoal, quando o corredor ele tem essa linha contínua ao longo do seu caminho, ele significa que esse caminho é um caminho obrigatório dentro do corredor. Ok? Ah, eu entrei lá em Cerquilho, por exemplo, e vou para Jundiaí ou Marte. Eu tenho todo um tracejado contínuo, por exemplo, que eu devo cumprir, certo? Mas eu vou sair de Marte, ali no centro da carta, e vou para o litoral, ali na região de Paraty, por exemplo. Eu vou sair em um caminho contínuo e depois eu passo para um caminho pontilhado. Quando o corredor ele é pontilhado, o que isso significa? São rotas sugeridas, tá certo? Não é um caminho obrigatório que você tem que cumprir. Você pode, a partir da posição que você ingressou no corredor pontilhado, seguir a sua navegação de qualquer outra forma. Mas existe um detalhe, existe uma autorregrinha adotada pelos pilotos por segurança, que é o quê? Embora esse caminho ele é pontilhado, ele é um caminho sugerido, mesmo quando a nossa navegação se baliza por esses tipos de corredores, todos os pilotos, 100%, mantêm esse mesmo perfil por questão de segurança, tá certo? Porque o que nós precisamos entender quando a gente vai ler a IC do corredor, toda aeronave, quando está dentro do corredor, ela deve se manter à direita do eixo, certo? Mantendo a altitude máxima desse corredor. Porque se nós observarmos, no corredor, ele estipula a altitude máxima e a altitude mínima. Pois como meu voo é visual, a responsabilidade é do piloto em comando. E ele vai falar a altitude mínima para não conflitar com obstáculos, então, pela regra, todo mundo usa a altitude máxima, voando pelo lado direito do eixo do corredor. Então, como o corredor ele pode ir e ele pode voltar, se eu tomo a minha navegação para um corredor pontilhado e tomo para qualquer forma, então pode haver conflitos de aeronaves. Então, mesmo pontilhado, todo mundo voa à direita do eixo, na altitude máxima, nesse mesmo perfil, mesmo sendo pontilhado. Ok? Só para haver um entendimento melhor e para não haver dúvida quanto a isso. Então, essa ilustração é a Terminal São Paulo, é o desenho atual dos corredores visuais, certo? Da forma com que foi publicada a partir dessa AIC de 2021. Tá fácil se de pegar essa atualização na internet, a IC, ela é bem fácil de ser disponibilizado, está nos canais oficiais. Então, esse é o diagrama, né? Essa é a carta atual dos corredores visuais, pegando nessa foto aí, principalmente a Terminal São Paulo. Tá certo, pessoal? Per, por gentileza, o próximo slide. Muito bem. Pessoal, o que significa essa foto? Ela é uma apresentação esquemática, pegando ali a Terminal São Paulo e uma parte do Vale do Paraíba. Pessoal, quando a gente fala o Vale do Paraíba, basicamente a Terminal São Paulo, ela liga com a Terminal Rio de Janeiro, tá? A gente vai ver isso num outro slide mais à frente. Porém, o Vale do Paraíba também se encaixa entre essas duas terminais.
Então, nessa apresentação esquemática, a gente começa agora a entrar um pouquinho na parte de regulamento. Então, a gente começa a visualizar o quê? Por exemplo, na Terminal São Paulo, a gente visualiza que a gente tem o quê? Nós temos FIS, nós temos CTR e nós temos FIS, além de outras áreas que podem ser áreas com algumas atividades específicas, né? Como eu vou ilustrar agora para vocês. Então, por exemplo, nós temos a Terminal São Paulo 1, é um espaço aéreo classe Golf, certo? Que ela vai do solo até 5.500 pés, MSL. Por quê? O corredor visual, ele abrange ali até 5.500 pés. Acima disso, eu começo a conflitar com o espaço aéreo instrumento. Então, vai mudar o meu espaço aéreo, tá? Ele vira agora o espaço aéreo delta. Então, as representações, elas começam do solo até 5.500 pés. O que eu observo nesse diagrama? Então, eu tenho ali a FIS Santos, FIS a rádio, tenho a FIS Catarina, tenho a área de Boituva representada ali até o nível 140, que é um SBR, né? É um espaço aéreo restrito, ou seja, a área pode estar ou não ativa, e a gente só pode cruzar ela se ela, evidentemente, não estiver ativa. Se ela estiver ativa, evidentemente, o controle São Paulo vai nos ordenar que desviamos dela devido à prática de paraquedismo, e a área vai estar ativa. Nós temos outras áreas ali ao norte, atividades de aeroclube, que são áreas restritas destinadas para a área de instrução. Muito bem. Pessoal, observem agora dentro da Terminal São Paulo 2. O que nós temos dentro da Terminal São Paulo 2? CTR, áreas de controle, certo? Então, nós temos controle São Paulo, que é o aeroporto de Congonhas. Nós temos Guarulhos, um aeroporto muito grande, com tráfego internacional, movimento 24 horas. E temos mais duas CTRs dentro da Terminal São Paulo 2, que é a parte do controle Jundiaí, Jundiaí tem torre, e a parte do controle Campinas, né, que é Viracopos. Lembrem no começo que eu disse, na Terminal São Paulo 1, fora desse miolão de movimento concentrado, nós vamos voar com as FCAs, frequências de autocoordenação. E se formos precisar Marte, Congonhas, Jundiaí, nós iremos cruzar a Terminal São Paulo 2. Então, cruzando a Terminal São Paulo 2, aí é necessário chamar o APP São Paulo, 1295, ok? Na sequência dessa esquemática, nós temos a CTR São José dos Campos, temos ali Taubaté, temos Guará, que são ali bases militares e tem ali controle de tráfego, temos ali rádio operacional, por ser área militar, como eu disse, e outras áreas restritas ali. E ali a separação da Terminal São Paulo. E de uma parte, pessoal, aqui é a CTA-CW. O que é essa CTA-CW? É a parte ali da FIR Curitiba, ok? Na parte de cima desse desenho, dessa figura, nós temos um tracejado que lembra uma linha de trem ali, ó. Tanto à esquerda quanto aqui ao meio do desenho, aqui subindo para cima. O que significa isso? É a FIR. Então, vocês observam, a FIR, ela vem ali no estado de São Paulo, no interior, ela vai passar no meio da terminal e vai fazer um L subindo. Ali vai dividir exatamente a FIR Curitiba da FIR Brasília, lá em cima. E depois, pegando o litoral e subindo para o Rio de Janeiro, ela volta sendo FIR Curitiba,
ok? Tem um detalhe na parte norte desse desenho, nós temos a terminal São Paulo ligado com uma outra terminal, que é aquela terminal Yankee Sierra ali, né? YS. Ela é a representação da terminal São Paulo conectada, né, grudada, vamos dizer popularmente assim, com a terminal Academia. Então, nessa esquemática, aparece um pedaço da área da Academia conectada com a terminal São Paulo. Então, inicialmente, é uma esquemática para a gente ir entendendo essas disposições, né, na regulamentação das áreas de controle, ou que possam ser CTR, Espaço Aéreo Delta, Espaço Aéreo Golf, dentro da Terminal São Paulo, que a gente vai entendendo aonde vai separando a gente no voo visual dentro dos corredores, ok? Fernando, por gentileza, o próximo slide. Perfeito. Nesse slide, pessoal, é a mesma coisa que nós vimos no slide anterior. Agora ele mostra de uma maneira até melhor essa classificação dos espaços aéreos. É como se nós tivéssemos pego o slide anterior, colocado ele em pé e observarmos agora um corte lateral dessa terminal, certo? Então nós podemos observar a nível do mar até a classificação do espaço aéreo Golf. Nós temos as CTRs, como eu disse para vocês, a partir de um momento que começam a misturar os voos instrumentos com os voos visuais dentro dessas CTRs, áreas controladas, muda para espaço aéreo Delta. Depois temos uma disposição do espaço aéreo Charlie, que ela também começa a partir de 5.500 pés e vai até o 145 inclusive, que é aquela navegação que a gente faz. Passei para o 065, 075, 85 até 145 exclusive, visual. E a partir de então, se eu começar 145 exclusive, modificando para 150 em diante, eu estou passando meu voo para o meu voo instrumento. Ou seja, na verdade, só podem ser voos instrumento, que é o espaço aéreo alfa, ok? Lembrando que eu posso, sem problema nenhum, também no espaço aéreo Charlie, voar por regra de voo instrumento. Pessoal, então, é o mesmo perfil vertical, separado, mostrando aí a classificação dos espaços aéreos. Bem simples, o pessoal que está estudando ou já estudou a parte de regulamento de tráfego aéreo, é bem tranquilo, é um corte vertical, demonstrando aí a classificação dos espaços aéreos. Eu acredito que é bem simples, nada de novidade aí para o pessoal, tá bom? Por gentileza, Fernando, próximo slide. Muito bem. Pessoal, é a mesma coisa. Só que o que é legal nesse slide, que nós separamos para vocês, nesse trabalho nosso. Aqui começa a gente ter um pouco mais de detalhe, né, nessa carta, e a gente vai começando a ter uma melhor compreensão nessa carta. Então, é uma vista em perfil da Terminal São Paulo 2. Então, aqui, pessoal, a gente vai começar a ver ali o miolão, né, da Terminal São Paulo. Nós vamos começar a ver o porquê, praticamente, esses espaços aéreos mudam para Delta, para Charlie, e o porquê facilita o entendimento do porquê que a gente chama o controle São Paulo na Terminal São Paulo 2, em 129 decimal 5, e por que fica mais fácil quando a gente está na Terminal São Paulo 1, só fazer as autocoordenações das FCA. Muito bem. Vamos observar. Então, nós temos a Terminal São Paulo 2, e a gente começa a ter algumas informações mais relevantes aí nos corredores. O que a gente vê primeiramente? Ali no cantinho da tela, a gente está vendo uma velocidade máxima, pessoal. IAS 200 nós. O que significa isso? Na regulamentação dos corredores, nós só podemos voar
com uma velocidade máxima de 200 nós. Lembrando que isso é velocidade indicada no equipamento da aeronave, ok? Isso independente do tipo da aeronave. Seja ela um Cessninha 150 do Aeroclube, em que eu estou em instrução, passando por um bimotor, um turbo-hélice, um jato, qualquer tipo de aeronave. Estou voando visual, adentrei no corredor visual. Minha velocidade máxima no corredor, 200 nós indicado. Ok? Então, isso é uma primeira regrinha, uma observação que consta na carta. Lembrando, esses slides fazem parte dessa AIC, com todas as normas dos corredores visuais, ok? Então, vamos observar algumas outras observações. Então, por exemplo, Espaço Aéreo Golf, nós temos a FCA, Serviço de Vigilância, e somente permitido ali o voo visual. O pessoal que vai voar em Campinas, né, que vai se adentrar ali na região de Campinas. Campinas, ele é um espaço aéreo classe Delta, ele dispõe de torre, ele vai do solo até 3.700 pés, ele opera instrumento e visual. Jundiaí, a mesma coisa, tem um serviço prestado por uma torre, espaço aéreo classe Delta, ele pode ser operado IFR, do solo a 4.300 pés, ele pode operar visual e instrumento. E ele tem a simbologia ali do movimento, das características, né, do movimento. Controle São Paulo ali, né, Congonhas, pessoal. Esse aqui é legal de falar, Congonhas. Olha só. Então, Congonhas Espaço Aéreo Delta é provido de torre e ele só pode operar instrumento. Sobre a regra de voo IFR, ok? E sempre não confundir a regra de voo instrumento com a condição de voo instrumento, tá, pessoal? Condição IFR, às vezes é uma condição real, é quando você está IMC, você está abaixo dos mínimos visuais. Então, regra de voo por instrumento, eu estou voando balizado por auxílios e instrumento, não é condição de voo. Sempre prestar atenção nisso daí. Então, São Paulo só opera na regra IFR, Congonhas só na regra IFR, não opera na regra visual, porém, os helicópteros podem operar visualmente em Congonhas, mas existe uma circulação específica, existe uma IC, existe uma regulamentação própria para rotativas, um acordo operacional, que helicópteros voam visual em Congonhas. Então, o pessoal que estuda a regulamentação para a carteira de helicóptero, algumas coisas em regulamento de tráfego aéreo visual é diferente, e nessa circulação existem algumas regras específicas para helicóptero, pois helicóptero pode operar visualmente em Congonhas, ok? Então tem a simbologia ali das aeronaves grandes, helicóptero. Marte só opera visual, é o contrário, olha que legal. Marte não opera regra de voo por instrumento. Então, por exemplo, eu não posso fazer um procedimento em Marte porque lá não tem um procedimento IFR em Marte. Embora, recentemente, aproveitando esse gancho, existem estudos, existem aí umas projeções em se tentar colocar procedimento instrumento em Marte, sendo que no passado Marte já teve procedimento instrumento, que era balizado por NDB, e depois, até um certo tempo atrás, num passado recente, só havia a saída por instrumento em Marte. Mas, desde então, desde anos para cá, há um certo tempo, não existe mais isso, Marte só opera sob regras de voo visual, tá certo? Ali, depois, as informações de Guarulhos, a mesma coisa. Antes podia operar visual, agora não pode mais operar visual, só pode operar instrumento. E depois, pessoal, nesse corte visual aqui, Vale do Paraíba e Litoral Norte, é a mesma coisa, a mesma simbologia. No rodapé, nós temos o desenho e a descrição do que significa cada simbologia.
Então, a gente vai entendendo melhor sobre essa questão do movimento e do que cada aeroporto aceita ou não na sua regulamentação de operação. Então, na verdade, aí envolve mais a parte de regulamento de tráfego aéreo, na parte da classificação do espaço aéreo e o que cada aeroporto em particular atende ou não na prática, na navegação. Perfeito? Fernando, por gentileza, o próximo slide. Muito bem, pessoal. Pessoal, nesse slide vai facilitar para nós o entendimento daquele primeiro slide que nós vimos da estrutura dos corredores, né? Quando a gente fala das frequências específicas, setor norte, setor sul, frequência litoral. Então, eu estou em uma navegação e eu vou entrar na Terminal São Paulo. E vou, por exemplo, ingressar Piracicaba, Serquilho. Mas, William, como que eu faço? Como que eu uso essas frequências? Então, por exemplo, eu estou navegando, vou entrar no corredor Charlie, por exemplo, em Serquilho. Eu estou, por exemplo, voando no nível 055, 065, 7, 075, 85, estou em nível, e quando eu ingresso no corredor, eu passo a voar em altitudes, pois nos corredores visuais a gente não voa em nível, a gente voa em altitudes, certo? Por isso que nos corredores tem as altitudes, olha só, altitudes mínima e altitudes máximas. Mas se eu vou entrar no corredor, qual ajuste que eu uso? Como que eu faço para mudar de nível para altitude de voo? Pois bem, a gente pode utilizar ou o ATIS mais próximo do setor que nós vamos ingressar na terminal, utilizando esse ATIS, ou quando nós ingressarmos no corredor, durante a autocoordenação, a gente pegar com quem está no mesmo corredor que o nosso, ou uma mesma região, e utilizar esse mesmo ajuste QNH, ok? Vou dar um exemplo simples aqui. Então, nós estamos lá com o Ceslinha do Aeroclube, em uma missão de treinamento, de navegação. Eu estou vindo do interior de São Paulo, eu estou no nível 075, por exemplo, e vou ingressar no corredor Charlie, em Serquilho, a 5.500 pés, na altitude de 5.500 pés. Por exemplo, ou eu posso ter pedido a referência para o controle academia, ou posso ter escutado o ATIS de Viracopos para usar esse ajuste como referência. Vamos considerar que eu peguei um desses dois e entrei no corredor já usando esse ajuste QNH. Então, muito bem, estou entrando ali no corredor, eu vou fazer a minha autocoordenação. Então, como que eu faço? Eu entro ali, coordenação dos corredores, é o Papatango fulano de tal, ingressando no corredor Charlie, na posição Serquilho, mantendo, por exemplo, 5.500 pés. Ajustado 1020 o Papatango fulano de tal. Ou seja, eu estou informando aonde eu estou entrando, a altitude que eu estou mantendo, a posição que eu estou passando e o meu ajuste QNH. Se uma outra aeronave decolou do aeroporto que você vai pousar e estar saindo ou indo para algum outro setor, você pode, através da autocoordenação, pedir a informação do ajuste para esse colega. E ele vai te passar essa informação. Muito bem. Porém, quando a gente ingressa no corredor, nos setores determinados, olha como a gente entende melhor agora. A gente vai usar a frequência de cada setor. Então, por exemplo, ingressei no setor norte ali. Eu estou vindo do interior de São Paulo, vou ingressar via Serquilho, por exemplo. Então, eu vou fazer essa autocoordenação na frequência norte, 135-675. Quem está no setor sul, o corredor que ele ingressou e vai fazer essa coordenação, 126-650.
frequência litoral, da mesma forma, e fazendo essa chamada padrão. Coordenação do corredor frequência litoral, coordenação dos corredores setor sul, setor norte, papatango fulano de tal, ingressando no corredor delta, bravo, charlie, na posição tal, mantendo tal de altitude e indo para a posição tal. Então, pessoal, é bem simples, é literalmente uma frequência de autocoordenação, estipulado cada uma no seu setor. Legal. Quando eu vou para aeroportos em que estão dentro da Terminal São Paulo 2, lembra lá no começo? Por que tem a Terminal São Paulo 2? Porque eu vou abranger uma área de maior movimento de determinados aeroportos. Então, eu entrei no corredor Cerquilho ali, eu vou para Jundiaí ou eu vou para Marte, por exemplo. A partir do momento com que eu estou navegando e essa linha da Terminal São Paulo 2 cruza dentro do espaço aéreo, do caminho que eu estou navegando, ela corta o corredor que eu estou voando, então, a partir deste momento, eu preciso coordenar com o app da terminal. Ou seja, eu preciso coordenar com o controle São Paulo. Frequência 1295. Bem simples, pessoal. Estou fora da terminal São Paulo 2. Autocoordenação nos setores específicos. Vou cruzar esse miolão aí da terminal São Paulo 2. Preciso falar com o controle São Paulo. William, mas e se for o inverso? Eu saio na frequência do aeroporto específico e coordeno após São Paulo 1295 antes de sair para os setores específicos de autocoordenação. Pessoal, é bem tranquilo, ok? Bem tranquilo. O que a gente vê mais aí nessa foto aí? Os demais aeroportos que têm ali os seus frequências específicas. Então, eu vou ter depois a FIS Santos, Rádio Catarina, que é rádio, vou ter ali a TZ de Sorocaba, pois Sorocaba é disposto de torre, vou ter ali Bragança Paulista, vou ter Americana. Olha só, por exemplo, Americana. Americana é uma autocoordenação, mas ela tem uma FCA específica. Amarais tem rádio, tem um horário específico da rádio. Você vai chamar na frequência da rádio. Mas e quando a rádio não estiver funcionando? É feito a autocoordenação nessa mesma frequência. Entendeu, pessoal? Então, bem simples. Ali, São José, Taubaté, é a mesma coisa como na figura anterior. Porém, aqui ela mostra a frequência, né, desses respectivos órgãos aí de controle ou de prestação de serviço. E aí, o que a gente tem mais ali? Frequência norte, frequência sul, um pedaço da frequência litoral de autocoordenação, juntando depois ali com um pedaço da terminal Rio de Janeiro, ok? Então, pessoal, é bem simples, é bem simples. Entrei nos corredores, autocoordenação no setor que eu estou. Poxa, vou lá para um aeroporto de grande movimento dentro da terminal São Paulo 2. Eu vou chamar o controle São Paulo. Lá no Rio de Janeiro, é a mesma coisa. Autocoordenação na réia, no setor. Vou para o aeroporto que eu tenho que chamar Terminal Rio, eu chamo na frequência do controle. Bem simples, pessoal, ok? Por gentileza, Fernando, próximo slide. Ok, pessoal, aqui mostra praticamente as junções das terminais, tá? Terminal São Paulo e a Terminal Rio, um pedacinho ali da parte do Vale do Paraíba. Uma coisa que é primordial, eu vou ressaltar de novo aqui para vocês. Em corredores, nós sempre vamos voar em altitudes, ok? Nós não vamos voar em nível de voo. Então, estou saindo da Terminal São Paulo por corredor, eu estou voando altitude. Eu estou vindo e ingressei na Terminal São Paulo em corredores. Eu deixo de voar nível e passo a voar altitudes, ok? Então, para ficar bem claro isso.
Quando eu falo aqui na Terminal São Paulo, isso é para a regulamentação toda aí dos corredores. São Paulo, Paraíba, Rio de Janeiro. E aqui ele só traz um desenho melhor da Terminal São Paulo 1, que é 1295. Desculpa, ele traz o desenho da Terminal São Paulo. Na verdade, ele tinha que ter aqui o pessoal do DCEA deveria deixar ilustrado melhor a Terminal São Paulo 2, aí, porque ele pode confundir, né, o tamanho do espaço aéreo, né? Então, a Terminal São Paulo, quando tem que chamar o controle São Paulo na frequência visual do controle, 1295. E o app Rio de Janeiro, como eu disse para vocês, essa parte cinza, ela mostra a junção da Terminal São Paulo com a Terminal Rio de Janeiro. Então, passei para a Terminal São Paulo, visual 12135 e 123 decimal 9, ok? Então, aqui ela ilustra mais aí as frequências de ambas as app, né? De ambas as terminais, os controles aí para fazer a coordenação. Lembrando, por que eu preciso chamar o controle? A partir desse núcleo de movimento, essa área maior de movimento, eu já começo a ter outros tipos de espaço aéreo, né? Espaço aéreo Charlie, espaço aéreo Delta. Então, eu começo a ter voos visuais com voos instrumentos. E aí eles começam a fazer a separação desses voos, ok? Fernando, por gentileza, próximo slide. Bacana. Pessoal, entendido basicamente como se navega e como é a disposição desses corredores, a gente chega numa parte bem interessante que é a confecção do plano de voo. Muda alguma coisa? Não muda? Se muda, o que eu preciso fazer ou não? Pessoal, esse aqui é um print do plano de voo, tá? É um voo visual no nível 075, em que o destino é o aeroporto do Catarina, certo? Vamos lá. Então, vamos primeiro entender como é que a gente confecciona a nossa rota, se a gente vai mudar de nível para altitude. Então, eu saí da minha origem e ao longo da minha rota eu vou colocando DCT com os pontos da minha navegação, aí nos intervalos de 1 hora, por exemplo. Muito bem. Quando eu vou entrar no corredor visual, quando eu vou entrar em réia, eu estou em nível e vou entrar em réia, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o primeiro ponto do corredor que eu estou entrando, pegar a coordenada desse ponto e utilizá-la no plano de voo. De que forma? Ela vai ser no meu campo rota, por exemplo, eu tenho aqui DCT uma coordenada, DCT uma segunda coordenada. Essa segunda coordenada, ela significa a coordenada que eu estou entrando no corredor, ok? E aí eu vou fazer uma modificação padrão. Barra November, a velocidade do avião, junto da velocidade VFR, espaço réia. O que isso significa? A partir desse ponto, dessa coordenada da entrada lá do corredor, do portão do corredor, a partir dessa coordenada, barra, eu vou manter a velocidade. O VFR significa eu vou manter a minha regra visual em altitudes, espaço, réia, espaço dentro das réias, ok? Então, essa é a simbologia, é a forma com que a confecção do plano de voo tem que ser feita. Vou entrar no corredor? Eu pego a primeira coordenada, barra a velocidade, VFR junto,
para identificar que eu vou voar visual em altitude, espaço réia. Só isso. Mas, ô William, eu vou para Marte. Eu entrei lá em Cerquilho e vou voar por dois corredores, por exemplo, até chegar em Marte. Um exemplo. Não tem problema. Você já está identificando que a partir dessa modificação, que você entrou nessa posição, você vai voar somente em réia. Mas não dá problema? Não. Não dá problema. Por quê? Porque no campo RMK é onde você vai fazer essa observação. Muito bem. Então, eu vou lá em RMK, eu escrevo réia, espaço. As réias envolvidas até eu chegar no meu destino. Por exemplo, nesse exemplo nosso aqui, eu ingressei na réia Charlie e usei a Charlie e a Alpha até chegar no meu destino, Catarina, por exemplo. Então, como que a gente faz? Campo RMK, que é a observação. Réia, espaço. O corredor Charlie, espaço. O corredor Alpha, espaço. Ok? Coloquei os corredores envolvidos. Espaço. Na frente, isso também é uma regulamentação, uma norma para ser preenchido. Espaço. Alt, max, réia. O que significa alt, max, réia? Eu não coloquei o VFR lá em cima, no campo rota? Ou seja, eu estou falando que eu vou voar em altitudes. Então, alt, max, réia significa eu vou manter a altitude máxima da réia. Vou manter a altitude máxima nos corredores. Ok? Então, eu confeccionei ali na forma que tem que fazer o VOR junto da velocidade e espaço réia. E na observação, réia, espaço, os corredores, espaço, alt, max, réia, identificando que no corredor eu vou manter a altitude máxima da réia. Isso é a forma de preenchimento, tá, pessoal? Qual que é o benefício disso? Eu não tenho que ficar depois no próprio campo rota com a simbologia de altitude. Altitude 045, depois alt, e aí o nosso plano de voo ser recusado. Né? O operador vai receber o plano, não vai compreender muito bem. Então, essa é a forma mais simples e dinâmica para o seu plano ficar fácil de fazer e evitar com que o seu plano seja cancelado, não seja aprovado. Ok? E na frente dele, uma observação CFM, de Confirmed em inglês, e o meu destino, ou seja, confirmado o meu destino. Então, eu confirmei o meu destino, horário de operação, alguma outra particularidade de horário, né? Então, quer dizer, o órgão o órgão responsável que está analisando tem ciência que no meu planejamento eu confirmei as informações de operação daquele aeroporto. Na frente, ID do plano é quando o plano é aprovado, é feito um IP, para você ter aí anotado, caso durante o voo seja solicitado, de repente algum órgão envolvido não recebeu o plano, você tem o ID do plano para ter em mãos para passar em voo na fonia para o órgão de controle. Então, eu vou recapitular bem fácil. Eu estava voando no nível 075 e vou entrar em corredor. Eu pego a coordenada do ponto de entrada, daquela posição, barra, ela vai ser a modificação, a velocidade da minha aeronave, VFR junto, para dizer que eu estou em altitudes, espaço réia, e meu voo vai terminar dentro dos corredores, ok? Lá embaixo, RMK, réia, os envolvidos, alt, max, réia, que é a configuração do formato, né, do plano de voo, identificando que eu vou ficar em altitudes, mantendo a altitude máxima do corredor. Beleza? Muito simples. Agora, olha que legal. E se eu estou saindo de um aeroporto, voando em réia, e vou sair da terminal e vou para nível de voo? Gente, é exatamente a mesma coisa na forma inversa. Mas como assim?
No meu campo rota, eu não vou estar saindo do aeroporto dentro do terminal visual, voando réia, voando corredor. Eu vou simplesmente lá no campo rota. Eu começo escrevendo réia, espaço, justamente a coordenada que eu usei para entrar, que vai ser minha coordenada de saída do corredor. Vou colocar réia, essa coordenada, barra November, a velocidade. Só que aí na velocidade, do lado, junto, eu vou pôr o meu nível de voo. Para que nível que eu vou acender? Um exemplo, eu vou acender para o 065, para o 085, 075. Eu vou mudar para nível instrumento, eu vou mudar para IFR o meu voo, entendeu? Então, a velocidade, junto com o Fox 065, por exemplo, espaço, ok? VFR ou IFR, se for regra de voo, espaço DCT para a próxima coordenada dentro do meu tempo de voo, conforme a performance da minha aeronave. É muito simples, ok? No campo observação, é a mesma coisa. Réia, as réias envolvidas, Alt Max réia. Simples assim, não tem segredo. Então é muito simples, depois que a gente entende, a gente tem aquela sacada da altitude, entendeu? Fica muito fácil de voar. Só que um detalhe, quando a gente está saindo do corredor, como a gente está voando altitudes, no meu nível de voo, por exemplo, ali estava 075, porque eu estava vindo de algum lugar para entrar na terminal. Como eu estou saindo, eu já estou saindo em altitudes, e eu já coloquei que eu estou em réia, no campo nível de voo, eu não coloco nível nenhum. Mas o que eu coloco então, William? Eu coloco justamente VFR. Aquele VFR que a gente colocou anteriormente, quando a gente ingressou nos corredores ao lado ali da velocidade, na modificação da velocidade. Então, vou sair do corredor, vou sair da terminal voando em corredores. Nível VFR, ok? A réia coordenada, estou saindo. Réia coordenada, a modificação e a sequência do seu voo. Estou chegando. A coordenada de onde entra, a modificação e réia. E a observação na RMK. Então, é muito simples, é muito tranquilo. Nas primeiras vezes, a gente fica um pouco inseguro, mas como eu disse, a gente vai entendendo a métrica e a lógica, vai ficando muito mais fácil depois. Sobre a legenda, no caso aí na parte do aplicativo, por exemplo, o DOF é a data do voo, PBN, pessoal, é a navegação com base de desempenho, quer dizer, é aquilo que a aeronave pode executar em relação ao procedimento, que ela tem a bordo, né, em relação à tecnologia. O Eco-Eco-Tango, pessoal, ela é aqui o tempo de mudança de FIR. Então, se no meu voo, até mesmo dentro da terminal ou fora da terminal, eu vou cruzar uma FIR, FIR Brasília para FIR Curitiba, qualquer outra FIR, ela é o estimado nosso para a próxima FIR. Então, o que nesse exemplo nosso nós temos ali? Sierra Bravo Charlie Whiskey, que é a simbologia da FIR Curitiba, 0025, que é o tempo que eu levaria para cruzar a FIR. Então, quer dizer, eu ingressaria na FIR Curitiba em 25 minutos. E ali o formato de como preencher. Atualmente, o próprio aplicativo hoje já faz o cálculo do Eco-Eco-Tango para nós, certo? Hoje está automático, está um pouco mais simples isso daí. OPR é o operador da aeronave, aí no caso está em branco aí por questão de descrição, mas é o nome do operador, seja ele uma pessoa privada, é o nome do proprietário, se é um táxi aéreo, enfim, uma empresa, é o nome do operador. Org é a organização, é quem recebeu o seu plano e tratou o seu plano, tá? De performance da aeronave, performance Alfa, Bravo, Charlie, volta de novo na parte de regulamento de tráfego aéreo, que é aquela
tabelinha das performances conforme aí a velocidade de cruzamento de cabeceira que cada aeronave vai ter aí. Depois, só consultar as tabelinhas de performance para cada tipo de aeronave. RMK. RMK é Remake, em inglês, de observações, onde justamente a gente coloca essas observações que nós falamos agora nessa parte da confecção do plano. E o from, pessoal, o from é a origem. Olha só, esse from não é o from da onde eu estou decolando no plano de voo para onde eu vou, certo? A minha origem é da onde eu saí lá do último voo. Vamos dar um exemplo aqui? Vamos lá. Esse voo, por exemplo, é um voo Bauru para Marte. Bauru para Marte. Então, no meu plano de voo, a minha origem é Bauru e eu vou para Marte. E vamos supor que o avião, no último voo dele, antes de fazer esse voo, ele veio da oficina. Ele veio, por exemplo, de Marília. O meu from vai ser Serra Bravo Mike Lima, ok? Não é o from do plano de voo, da minha origem do voo. Então, vamos supor, o avião era do Aeroclube, o avião estava na oficina, e um dia antes fez uma perna de Marília para Bauru. Então, o meu from vai ser essa última perna anterior desse voo, ok? Então, pessoal, é uma forma bem resumida para falar sobre a confecção do plano de voo. Às vezes a gente não tem muita atenção, escreve, digitaliza alguma coisa errada, o plano volta, tem que tomar muito cuidado nessa parte. Mas aqui é bem o feijão com arroz. Como o nosso trabalho, como esse vídeo é uma introdução, certo? É o feijão com arroz aí para fazer isso daí. Então, na parte de plano de voo, bem resumida, é isso daí, mas não foge disso que nós apresentamos para vocês, tá certo? Fernando, por gentileza, o próximo slide. Muito bem. Pessoal, todo esse trabalho nosso, essa apresentação, ela é baseada nas referências oficiais nos sites aí nos sites oficiais da aviação. Então, tudo que a gente pegou, tudo que a gente apresentou para vocês, vocês encontram no site do DCEA, informações de aeródromo, outras informações, a IS Web se usa muito hoje, tá? Tanto para informação do aeroporto, a informação do presente momento de TAF, METAR, e é o órgão oficial para consulta, embora a gente tenha bastante aplicativo que facilite. O Sigma é mais usado para a parte hoje de slot de voo, no caso de Congonhas, às vezes algum outro aeroporto que há uma necessidade de operação com slot, embora dá para fazer também plano de voo através do Sigma, através desse site, mas o plano de voo, o FPL, né, pelo aplicativo, acaba ficando mais fácil e mais dinâmico de usar. E no caso aí, mais uma referência do Embraer que nós utilizamos de wallpaper. Pessoal, esse é o nosso trabalho, como eu disse, é uma introdução a quem vai voar, quem ainda não tem uma experiência, ou não teve ainda uma experiência de voar nos corredores visuais. Eu fico aqui juntamente com o Fernando, à disposição para esclarecer qualquer dúvida, qualquer outra informação mais aprofundada sobre os voos nos corredores visuais. E agradeço desde já a todos, aos amigos, aos alunos, a IT também pela oportunidade. E a gente fica por aqui. Muito obrigado, pessoal.